Fala pessoal, nós temos aqui mais um caso de determinação de máximos e mínimos locais, porém agora nós vamos utilizar o teste da segunda derivada. Nós precisaremos, claro, derivar essa função pela segunda vez. E a função que nós temos é a função x ao cubo vezes x menos 5 ao quadrado. Antes de começar todos esses cálculos, não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Então vamos lá, vamos determinar os máximos e mínimos locais da função x ao cubo vezes x menos 5 ao quadrado através da utilização do teste da segunda derivada. Mesmo utilizando o teste da segunda derivada, nós vamos calcular os pontos críticos dessa função analisando a primeira derivada, pegando a primeira derivada e igualando ela a zero. E é o que nós vamos fazer agora. F' de x é a derivada de x ao cubo vezes x menos 5 ao quadrado. Aqui nós temos uma regra do produto. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, vezes a segunda função, x menos 5 ao quadrado, mais x ao cubo vezes a derivada de x menos 5 ao quadrado. Tombando 2, nós temos 2 vezes x menos 5, vezes a derivada da função de dentro, vezes 1, portanto somente 2 vezes x menos 5 aqui. Colocando x menos 5 em evidência e x ao quadrado em evidência, nós temos x quadrado vezes x menos 5, e para cada um desses dois termos aqui, nós arrancamos x quadrado e arrancamos x menos 5. Portanto, nós ficamos com, como nós temos 3x quadrado x menos 5 ao quadrado, nesse primeiro termo nós ficamos com 3 vezes x menos 5. Tudo isso mais, arrancando x quadrado e x menos 5 daqui, nós ficamos com 2x. Portanto, nosso f' de x fica x quadrado vezes x menos 5 vezes 3x menos 15, fazendo a distributiva, mais 2x. Portanto, nós temos o nosso f' de x como x quadrado vezes x menos 5 vezes 5x menos 15. Vamos agora para o cálculo dos pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, nós igualamos a zero a primeira derivada. Portanto, nós teremos x quadrado vezes x menos 5 vezes 5x menos 15, que é igual a zero. Como nós temos um produto com três fatores que se iguala a zero, as possíveis soluções são ou x quadrado vale zero, x menos 5 igual a zero, ou 5x menos 15 é igual a zero. Essa primeira equação produz o primeiro ponto crítico, x igual a zero. A segunda equação produz o segundo ponto crítico, x igual a 5. E a terceira equação produz o terceiro ponto crítico, x igual a 3. Agora que nós já temos os pontos críticos, nós vamos calcular a segunda derivada, o f duas linhas de x, para poder jogar esses valores de x e determinar se o ponto é um máximo ou é um mínimo. Calculando o f duas linhas de x, nós devemos derivar o f' de x, que aparece aqui em cima. Lembrando que quando nós derivamos um produto de três funções, u vezes v vezes w, o resultado é u' vw mais u v'' mais u vw'. Portanto, derivando o primeiro termo, nós temos 2x vezes x menos 5 vezes 5x menos 15. Agora, derivando o segundo termo, x quadrado vezes a derivada do segundo termo, derivada de x menos 5, que é igual a 1, portanto nem precisamos colocar, tudo isso vezes 5x menos 15, mais, derivando o terceiro termo agora, x quadrado vezes x menos 5 vezes 5. Agora que nós já temos a expressão do f duas linhas de x, nós vamos jogar todos esses valores de x, x igual a 0, x igual a 5 e x igual a 3, na expressão da segunda derivada. Se a segunda derivada para esse valor for positiva, nós temos um mínimo local. Se ela for negativa, nós temos um máximo local. E se a segunda derivada for igual a 0, nós não temos nem um máximo, nem um mínimo local. Começando por x igual a 0, f duas linhas de 0 é igual a, colocando 0 em todo lugar que aparece x, nós teremos para esse termo 0, dado que esse termo será multiplicado por 0. Esse segundo termo também será igual a 0 por conta desse cara aqui. E esse terceiro termo também igual a 0. Portanto, f duas linhas de 0 é igual a 0. Aqui nós não temos nem máximo, nem mínimo.
Passando agora para x igual a 3, nós temos f, duas linhas, de 3 igual a. Se nós jogamos 3 no primeiro termo, esse termo aqui, 5 vezes 3 menos 15, ele vai se anular, portanto, isso tudo aqui é igual a zero. O mesmo acontece para esse termo aqui, nós ficamos somente com esse último termo, que é igual a 9, 3 ao quadrado, vezes 3 menos 5, que é igual a menos 2, tudo isso vezes 5. Portanto, nós temos aqui menos 90, que é menor do que zero, portanto, esse ponto é um ponto de máximo. E para x igual a 5, x igual a 5, nós temos f duas linhas de 5 igual a. Quando x vale 5, esse termo se anula, então esses dois caras são nulos. Nós ficamos somente com esse termo aqui. 25 vezes 5 vezes 5, 25, menos 15, portanto 250, que é maior do que zero, portanto esse ponto é um ponto de mínimo. No caso, nós estamos analisando um intervalo que não é fechado, portanto esse máximo e esse mínimo eles são máximos e mínimos locais. Vamos ver como fica o gráfico dessa função para verificar se de fato as respostas estão corretas. E o gráfico ele é mais ou menos assim. Aqui nós temos nosso x igual a zero, aqui a função é crescente, depois ela é crescente de novo. Nós não temos nem um máximo e nem um mínimo aqui em x igual a zero, como foi concluído nesse cálculo aqui. Em x igual a 3, nós temos aqui um máximo, como foi determinado nesse passo, e em x igual a 5, nós temos um mínimo, como foi determinado nesse passo aqui.